Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesta quarta-feira, as leituras falam pra gente que o verdadeiro cristão é aquele que imita o Pai que está nos céus. Então, a liturgia de hoje nos ajuda a entender esse mistério, então que nós possamos celebrar com alegria e esperança. Então, a primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 11. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 11. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presas de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presas de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Então, na dinâmica do reino, não há privilegiados. É exatamente, né, o que as leituras de hoje querem falar para a gente. Né? A primeira leitura de Ezequiel é uma denúncia dirigida aos pastores do povo, seus líderes e chefes. A condição social, política e religiosa de Israel é assustadora. O povo vive, né, momentos difíceis. Mesmo conscientes da responsabilidade individual de cada um, o profeta hoje aponta para a ação dos pastores. Se os líderes do povo estão em pecado, toda a nação também se apresenta nessa condição. Então é somente no exílio que Israel entenderá que o único pastor e rei a quem deve seguir e adorar é o Senhor, Deus de seus antepassados. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então,
Se o evangelho de ontem terminou com a fala de Jesus de que os primeiros serão os últimos, no texto de hoje, os últimos são os povos não judeus, chamados na derradeira hora e pioneiros na participação do reino. Os judeus foram aqueles primeiramente eleitos pelo Senhor, mas tiveram dificuldade de acolher com generosidade sua mensagem de salvação. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.